Começa agora. Começa agora. Papo Aberto CN. Papo Aberto CN. Nós espalhamos o amor pelo ar. 14h mais 3 minutos. Muito boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Canção Nova, no coração do Vale, a sua FM 95.9, Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Como é bom estar aqui nessa tarde e ter a sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio e até 2h57. Eu, Vanessa Oliveira, junto com meu parceiro aqui, André Somensari, fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova e ligados no programa Papo Aberto CN, que está só começando. Com muito carinho, hoje vamos conhecer mais uma história de vida de um convidado especial. Vamos saber de onde ele veio, a sua infância, carreira, família, sonhos, lembranças, enfim. Queremos um papo aberto aqui na Canção Nova. E eu quero convidar você para também participar conosco. Não nos deixe sozinho. Eu e o André não gostamos de ficar só aqui, né, André? Nessa tarde linda, abençoada aqui no Vale do Paraíba, você se faz importante na nossa programação e na sua interação. Você pode participar conosco mandando as suas perguntas, curiosidades, mandando o seu boa tarde para o nosso convidado, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. O nosso WhatsApp, se você ainda não tem salvo, não é só anotar, não, é salvar aí no seu celular, nos seus contatos. Anote aí, 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. A sua interação traz alegria para o nosso coração. E hoje vamos conhecer um pouquinho do nosso convidado. E você que acompanha pela rede social já deve ter visto aí quem é, né? Mas eu vou fazer aquele suspense que faz parte aqui, né, da abertura do programa. Nosso convidado de hoje, com o lema Apacenta as Minhas Ovelhas, foi ordenado padre em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Nasceu em 24 de fevereiro, na Santa Casa de Misericórdia de Piedade, São Paulo. É apresentador de um programa aqui na Rádio Canção Nova. Atualmente está como responsável na frente de missão da Canção Nova aqui em São José dos Campos, e na diocese ele é assessor diocesano das novas comunidades. Isso é um pouquinho da história, que o restante ele vai contar pra gente. É ele, Padre Gevanildo Augusto Torres. Para muitos, Padre Gevanildo Torres, para outros, Padre Geva. Que alegria, Padre Gevanildo. Seja muito bem-vindo ao programa Papo Aberto, a Rádio Canção Nova, que é nosso parceiro aqui também nos microfones. Hoje a gente trocou de lugar aqui, viu, Padre? Mas seja bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Vanessa. E um dia nós vamos trocar também, né? Não, que nós já estamos esperando, meu Deus, né, André? Do céu. Ela vir deste lado de cá, não é? Vai acontecer. Não, Padre, vamos mudar de assunto, Padre. Uma boa tarde para você que está nos acompanhando neste momento pela Rádio Canção Nova aqui em São José dos Campos. Alegria poder estar aqui, não é? Junto com você, ouvinte, e também você, Vanessa, André e todos aqui, os nossos irmãos, colaboradores dessa rádio tão importante para nós, que comunica Jesus Cristo, né? Através desse meio importante que é a rádio, que não sai de moda, não é? Jamais. Não sai. Então é maravilhoso poder ter uma rádio aqui em São José dos Campos, e hoje é maravilhoso poder estar usando desses meios também para evangelização. Com certeza. Padre, o programa chama Papo Aberto CN. E aí, pessoal, pode mandar as perguntas aqui, as curiosidades? Pode. Vamos aí, lá, gente, né? vamos aproveitar. É agora a hora. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar pra gente aqui a sua pergunta pro Padre Gevanildo, ou mesmo o seu boa tarde, né? Às vezes você tá nos acompanhando, né? Porque a gente fala, a rádio fica em São José, abrange o Vale do Paraíba, mas nós vamos muito além do Vale do Paraíba, né? Nós vamos pro litoral, vamos pra Serra também, pessoal de Campos. E o Padre Gevanildo, ele já esteve em várias paróquias da diocese e de outras cidades. Às vezes você de alguma forma participou, né? De alguma cerimônia que ele participou aí, de alguma missa. Você também pode interagir com a gente aqui pelo nosso WhatsApp.
Padre, vamos lá. Eu fiz um pequeno resumo da sua história aqui, mas aqui o engraçado, o bom, né, é o nosso convidado contar a própria história. Muitas vezes isso não é muito fácil, né? A gente brinca, mas não é um exercício muito fácil falar da nossa história. Mas eu acredito que é muito importante, porque às vezes o que a gente acha que não é tão valioso, para o outro é algo ali como um agir do Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho pra gente aí, onde realmente o senhor nasceu, cresceu, como é que foram esses primeiros anos de vida. Talvez o senhor não se lembre, mas alguém contou para o senhor como é que era aí o Gevanildo quando criança. Sim, eu tenho uma memória muito boa da minha infância, porque tenho muitas histórias da infância e tenho, de verdade mesmo, assim, carrego memórias muito bonitas da minha infância, dos primeiros anos, claro, né? Eu não lembro quando eu tava na barriga da minha mãe, né? Que aí já era demais, difícil, né? Ia pra estudo. Você nem é católico. Mas eu tenho sim, minha infância foi muito boa, minha infância foi maravilhosa, porque eu nasci e cresci no interior, na roça, não é? Num bairro rural, de onde meus pais vieram. Bom, minha mãe é a primeira, né? Foi a primeira das filhas da minha avó e do meu avô, Antônia Torres e Emídio Torres. E o meu pai foi o primeiro também, não é? Da família deles, da minha avó. Nós chamávamos ela de vó Brasília, mas se chamava Brasilina Maria da Conceição. E meu avô paterno se chamava Lázaro Torres. Então, a minha família é duas famílias Torres. Nossa, não é? Então, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Então, meu pai se chama José Torres e minha mãe Maria José Torres. Olha só, né? Gente, que coincidência, sim, né? E eles foram os primeiros, eram bairros próximos, mas não o mesmo bairro, não é? Tanto que quando meus pais foram se casar, o padre que fez o casamento deles, um italiano da minha cidade, o padre Jorge Muccisano, ele precisou fazer toda a sanatio raditio, que é uma linguagem canônica, né? Para saber se eles não tinham parentesco. Sim. Né? Para poder realizar o casamento. Porque, bom, aparece dois lá com o mesmo sobrenome e minha mãe ainda José Torres no nome dela, né? Já é demais, né? Já é demais, era porque é irmão, né? E ele fez, então, toda essa sanatio raditio, que é a árvore genealógica da família, para saber se eles tinham algum parentesco, e são famílias completamente diferentes. Sobrenomes que vieram de linhagens e de linha completamente diferente até a geração que é esse pedido, não é? Então, eu sou Torres 2 vezes, né? Nossa. Então, do lado da minha mãe, o lado da minha mãe é o Torres espanhol, e do lado do meu pai é o Torres português. Nossa, que mistura mesmo. Foi uma olha. mistura boa, né? Pois é, então, e aí, né, nasceu minha irmã primeiro. Meus pais casaram no ano de 67. Nossa, o padre tem uma memória mesmo, olha. Eles se casaram no ano de 67. Isso em Piedade mesmo. Em Piedade, na paróquia Nossa Senhora da Piedade. Era um sábado quando eles se casaram, dia 27 de maio. E se conheceram e se casaram. Minha mãe tinha 17 anos, 17 para 18 anos, bem jovem, né? Sim. Meu pai tinha um pouquinho mais de idade, eles são 7 anos ali de diferença um do outro. Meu pai já estava com 24 anos. E, bom, eu sei muito, né, dessas histórias do casamento, do dia do casamento, como foi. E eu tive a graça de 50 anos depois do casamento deles, eu já era padre. Esse ano foi 2017, não é? Celebrar os 50 anos de casamento deles. Meu Deus, né? Que legal, padre. Eu pude celebrar, fazer a cerimônia das bodas de ouro deles. Gente, que emoção. E foi na mesma igreja que eles se casaram. Num sábado, também caiu num sábado, no dia que eles se casaram, né? O horário a gente não conseguiu, porque dependia da paróquia também. Mas eu estive lá, nós fizemos a cerimônia de bodas de ouro deles, né? Então já estava eu como casado, minha irmã casada com 2 filhos, eu como padre, não é? E a nossa família, né? Então eu tenho muitas lembranças porque, como eu disse, a minha infância foi muito moleque, eu fui sempre muito moleque. É, né? Só o senhor e uma irmã, isso? Minha irmã, ela nasceu no dia 13 de outubro de 1974 e eu nasci no dia 24 de fevereiro de 1984. Nós temos 10 anos de diferença. Para minha mãe e meu pai terem minha irmã, foram 7 anos.
porque minha mãe sempre manifestou dificuldades na gravidez. Sim. Então, foram muitos anos tentando a gravidez, nasceu minha irmã, e depois, mesmo com grandes problemas nos seus órgãos reprodutores, a minha mãe conseguiu me ter depois de 10 anos. Entre eu e minha irmã tem um aborto espontâneo que minha mãe teve. Nós não sabíamos, ela não sabia se era menino ou menina, porque era, né, o feto era muito pequeno, então nós não sabemos, né? E depois, então, nasci no dia 24 de fevereiro de 1984, às 18h20 da tarde, mais ou menos, né, na Santa Casa de Misericórdia da minha cidade. Minha cidade é uma cidade do sudeste paulista. Sim. Estamos a uns 160 quilômetros, mais ou menos, da capital, não é? Para aquela região, é uma cidade pequena. Nós estamos nos altos da Serra de Paranapiacaba. Nossa. Então, a serra começa no Paraná, né, e vem até São Paulo. Então nós estamos no alto da serra, um dos lugares mais altos da cidade, dá mais de 1.100 metros de altitude, né? Então é uma cidade fria, é uma cidade com o clima, né, mais ameno, assim. Sim. Então venta muito onde meus pais moram. O bairro que eu nasci e que nós crescemos se chama Bairro dos Garcias. Só faltava ser dos Torres, né? Imagina. Pior que na minha cidade tem um bairro chamado Torres, né? Nossa. Mas não é onde eu nasci, onde eu cresci, né? Então, bom, são coisas assim que maravilhosas, assim. Marcaram mesmo, né? O senhor era arteiro? Ah, demais. Muito, muito. Senhora, porque assim, né? Como é que era essa relação do senhor? Como que é o nome da irmã? Silvia. Como é que era essa relação de vocês dois, padre? Porque tem uma diferença significativa, né? De 10 anos aí. Mas acredito que quando o senhor chegou também, pensa, um bebezinho ali, né? E ela tava naquela fase de brincar de boneca, achava que era um boneco ali pra brincar? Não, eu digo assim que quando eu tava aprendendo a andar, minha irmã já tava beijando na boca. Gente! Não é? Porque já tinha aí 12 anos, né? 12. E aí, né, minha primeira infância de 3 anos, de 4 anos, ela já era adolescente, né? Então ela já queria saber de outras coisas. Mas, por exemplo, quem me ensinou a jogar futebol foi ela. Hã? Foi minha irmã que me ensinou a jogar futebol, gente! Né? Porque meu pai, ele... assim que eles se casaram, eles trabalhavam ainda na roça, né? Então, se casaram e foram juntando um dinheiro. Não demorou muito depois que eles se casaram, ali uns 2 anos mais ou menos, meu pai montou um comércio lá no bairro. Porque não tinha uma mercearia, não tinha uma venda, né, que se chamava lá. Então, ele montou e deu muito certo esse comércio dele. Então, às noites, ele trabalhava durante o dia e às noites ele ia para o comércio, né? Para o bar. Nós morávamos um pouco distante, era mais ou menos ali 1,5 km, mais ou menos, né? Então, até os meus 6 anos, e isso, bom, já faziam muitos anos que meu pai tinha esse comércio, e ele construiu, então, de um material de madeira ele construiu de alvenaria, um estabelecimento maior. Depois que ele terminou essa construção, ele começou a construção da nossa casa, que ficava do lado, né? Então, até hoje, existe ainda esse bar, essa mercearia, que não é mais nosso, mas a nossa casa está grudada com esse comércio ainda. Então, quando eu tinha 6 anos, nós nos mudamos de casa. A minha casa antiga, ela ficava de frente da escola. Então, a minha irmã era só atravessar, dar um pulinho e já estava dentro da escola, né? Então, ela fez todo o ensino fundamental ali, né? 1º, 2º, 3º e 4º ano na época. E continuou também os estudos, né? Ali, porque tinha também. Então, de manhã era a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. À tarde era a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, né? Para ali do bairro mesmo, um bairro pequeno. Quando eu tinha 6 anos, nós nos mudamos. Sim. Né? Então nós saímos dali, fui um pouquinho para mais longe de casa. Mas olha só, a prefeitura naquele momento estava procurando também um lugar para poder fazer a pré-escola. E como a minha casa ficava do lado da escola, eles alugaram do meu pai a nossa casa para poder fazer a pré-escola. E foi o ano que eu entrei na pré-escola. Nossa! Então a minha primeira escola foi a minha casa.
né? Literalmente, a minha casa, né? Então, desse tempo eu já tenho lembranças, por exemplo, eu sou muito do olfato, né? Então, o cheiro para mim me remete muito à memória. Sim. Todas as vezes que eu sinto o cheiro daquela pasta Tandy, sei. Aquela, eu sinto hoje né? em dia, né? Porque com o pequenininho lá, né, padre? Me vem a memória de como era a escola, do que a gente fazia, dos lápis de cor, de lavar não sei o quê. Então, sabe? Legal. Então foi dentro da minha casa, né? O meu primeiro ano foi dentro da minha casa. E era minha irmã quem me levava e me buscava. Que legal. Então, nossa, se for contar a história, tem história pra um... Mas vocês se davam bem? Se dávamos, Quebrava o pau, não? Muito bem. Não, porque não tinha idade pra brigar, né? Porque era uma diferença grande muito mesmo, diferente, né? Então, ela era mais velha, então já respeitava. Imagina, né? Se um moleque vai brigar com uma né? menina, né? Então... Mas foi ela quem me ensinou muitas coisas, assim, principalmente futebol, porque eu estava entrando nisso, né? Então, meu pai tinha esse comércio e depois ele montou um time de futebol, de várzea. Gente. Então, ele era dono desse time e ele saía jogar com os times, então eu era pequeno, não tinha como ele ficar me carregando no colo. Então, eu ficava com a minha mãe e a minha irmã ia com ele. Então, ela gosta muito até hoje, ela é mais fanática do futebol do que eu, conhece mais de futebol do que eu. Que interessante. Né? E ela que me ensinava a jogar futebol, a andar de bicicleta, porque ela que já tinha bicicleta. Então, sabe, nós sempre nos dávamos muito bem, assim, na infância, legal. né? Tenho lembranças, claro, tem as lembranças ruins também, mas tenho lembranças muito boas desse tempo. Que muito, bom. muito boas mesmo. Tem gente querendo participar com a gente aqui, você pode mandar sua mensagem para o 12 30 19 8801. Eu falo, André, eu não posso brincar com esse povo, meu filho, porque o povo tá mandando aqui, eu quero ver eu dar conta disso aqui. Mas vamos lá, tem um áudio aqui, podemos ouvir, André? Olá, meu nome é Silvia, sou irmã do Padre Ivanildo. Passando aqui para partilhar um pouquinho de como foi a nossa adolescência, né? Somos 10 anos de diferença. Nossos pais sempre tiveram um bar, fomos criados no balcão, no meio de gente, por isso que ajudou bastante, né, a nós dois. Comunicação, a falar e a gostar de futebol, principalmente eu. Eu sempre fui mais moleque que o Geva. Enquanto o Geva ajudava minha mãe lá no balcão, eu tava lá no campo jogando bola. E assim a gente foi vivendo, aprendendo muita coisa. Eu principalmente apanhando bastante, né, por às vezes ser um pouco mais ansiosa para as coisas, às vezes, sei lá, mas enfim, né, vou falar desse menino aí, eu vou ficar a noite inteira falando aqui, mas agradeço a Deus por ter ele na minha vida, na vida dos meus filhos, na nossa família, né, e que Deus possa cada dia mais te surpreender como ele já tem surpreendido você. E obrigado por ser palmeirense igual eu, obrigado por tantas coisas que tem feito por mim, pra mim, pelos meus filhos. Amo você até o céu. Um abraço. Padre. Isso é golpe baixo, hein? É golpe baixo, padre, mas não tem como, né? Porque ela vem realmente para confirmar isso, né? E você percebe na Silvia esse amor, esse carinho, né? Porque a gente vê aqui o Padre Geva, né? E para ela é o Geva, né? Que já muda também aí. Mas eu tenho certeza que é uma diferença muito grande. Por mais que sim, existe o sacerdote, mas é uma relação muito bonita isso, né? A Silvia me disse que a família de vocês sempre foi muito pequena. Mas aquele tamanho nunca significou falta de qualidade, né, padre? Ah, não mesmo. Meus pais, eles sempre tiveram muitas qualidades, né? Muitas virtudes. Minha mãe era uma mulher de muita virtude. Digo era porque tem 8 meses que ela faleceu, né? Sim. Então, isso também está muito recente. E meu pai também, um homem de muita virtude, né? Uma das coisas mais bonitas do meu pai ele é muito justo. Ele é como José, né? Que lindo. Não é só porque traz o nome, mas ele também traz essa qualidade, né? Ele é justo. Sempre foi muito trabalhador, como José também, né? Sim. Sempre de colocar a mão no trabalho e muito justo. Justo em tudo. Justo nos negócios, justo nos sentimentos. Justo no trabalho, de ver ele lidar com o povo, de tratar o povo. Então, meu pai era muito justo. Ele não era tão afetivo, e até hoje, né? É mais durão, né?
por que também não aprendeu, né? Desde pequeno, imagina, desde os 6 anos já ia trabalhar na roça para poder sustentar a família, tempos, né? Sim. E minha mãe sempre foi mais afetiva, né? Minha mãe sempre foi mais do toque, minha mãe sempre foi mais do carinho, minha mãe sempre foi mais de trazer para mais perto, né? Então, a gente tem 2 lados em casa, mas 2 lados com as suas próprias virtudes. É o equilíbrio, né, padre? É o equilíbrio, né? Então, isso nos ensinou muito, 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 né? Então, muito do que nós somos hoje é fruto, né? Dessas virtudes que nós fomos aprendendo dentro de casa. Com certeza. Né? Dentro de casa, né? Então, nós sempre fomos pequenos, uma família pequena, porque meu pai e minha mãe, eu e minha irmã. Depois minha irmã se casou, ela teve o Juan, a Micaela e o Juan. Né? Então, sempre 2 casais. Né? Belezinha. Da família, tanto materna quanto paterna, dos avós, os outros irmãos da minha mãe e do meu pai tiveram muitos filhos, né? Sempre tiveram muitos, né? Então, o que menos tem filhos era nós, né? Então, olha só. Mas palmeirense aqui, tá vendo? Graças a Deus. Ah, né? Ela também disse, tá vendo? E ela confirmou ali que gosta do futebol, né? Ô, padre, o senhor brincava muito na rua? Como é que era? O senhor tocava campainha, saía correndo, aprontava? Como é que era? Lá não tinha campainha porque era na roça, né? Então, entendi. As casas não tinham nem porteira, nem portão, assim, né? Ai, que delícia, meu Deus. Nossa, eu tenho um primo que até hoje é o melhor amigo, né? E nós temos quase a mesma idade. Ele é 1 ano mais velho do que eu. Nossos primos é tão bom, né? Eu não tenho irmão, mas meus primos fizeram um papel fundamental na minha vida. Nossa, era demais. Eu e o meu primo se dávamos muito bem. Então, desde pequenos, né? Nós temos sempre fotos, sempre juntos. E essa ligação com o Milton era tão profunda que nós fomos fazer experiência de oração juntos, né? Ô, padre, só um minutinho, o André tá me lembrando ali. É intervalo? É áudio? Áudio? Vamos lá. Olá, sou o Milton, sou ele vai primo contar do pro Padre senhor, Geva. tá vendo? Tenho a alegria de falar um pouquinho aqui sobre ele, né? Eu tive essa graça de estar com ele na infância toda. Algo que marcou na nossa vida, muito engraçado, foi que nós, desde pequeno, a gente já frequentava a igreja e tal, enfim. Tinha umas capelinhas no bairro, tá falando a verdade, e próximo da casa dele tinha uma igrejinha bem pequena. Um dia resolvemos limpar essa igreja. Meu Deus. E aí nós lavamos todos os santos. Jesus. E nós queríamos secar esse santo rápido. O que aconteceu? Acendemos uma vela e colocamos fogo na cara de uma imagem de Nossa Senhora, não me recordo qual. E aí descascou toda a cara Era dessa Nossa Senhora santa, dos Remédios. Né? Ai, que bom. Isso nós trazemos na Menos nossa mal, lembrança até Clara. hoje, né? O dia que nós fomos limpar a igreja e acabamos que lavando os santos e socando fogo na cara para ver se secava rápido, né? Esse era nosso pensamento, achando que ia secar. No fim a gente acabou com o rosto da santa. Coitada. E fora outras coisas, né? Geva e eu sempre fomos de aprontar bastante, da mãe dele pegar sempre no nosso pé, nós matávamos muito passarinho, né? Nós comíamos os passarinhos que matava, altas aventuras, né? De prender passarinho, caçar passarinho. Bem coisa de moleque, né? E né? essa foi um pouco da nossa infância, né? Resumindo. E de pescaria também, né? Mas Geva aprontou bastante, sim. Tá bom? Um abraço, fiquei feliz de participar. Olha só, padre. Pois o senhor tá achando que nós não ia colocar o Milton pra falar aqui, padre? Como assim, padre? Que história é essa? Gente, vocês precisaram do padre um dia pra lavar os santos da igreja? Foi, nossa, nós tínhamos cada ideia, assim, sabe? Porque isso é uma característica minha e não nego isso, né? Meu pensamento é muito acelerado, é muito rápido, meu pensamento é muito lógico, né? Então, seja para fazer piada, seja para poder brincar, mas hoje também, seja para ser pregador da palavra, para fazer as homilias. Então, isso é uma característica e desde pequeno nós éramos assim, muitos impulsivos, né? Então, imagina, nós dois, um mundo assim, né? Porque na frente de casa tinha um campo de futebol que era nosso, né? Que era do meu pai. Então, a possibilidade de brincar, do lado de trás a gente tinha um terreno gigantesco que descia até um açude, até um tanque. Então, sabe, tipo, plantava milhos ali e eu e meu primo descia correndo assim, batendo no peito dos milharal assim, né? Derrubando tudo assim. Então, de brincar de pneu, a gente tinha um pneu de trator e era uma descida. Meu Deus. Então, soltava o pneu, imagina que loucura, soltava o pneu e ia embaixo lá,
A alegria de sair correndo atrás do pneu, depois subir com o pneu novamente para soltar de novo, né? Uma vez esse pneu, ele fez uma curva e meu tio morava para baixo, né? Então, não sei o que o pneu aconteceu, ele bateu no barranco, em vez de ele cair, ele continuou descendo, né? Eu e meu primo correndo atrás do pneu, a gente só viu pena de galinha no quintal, porque esse pneu passou por cima das galinhas. E aí meu tio gritando, quem foi que fez isso? E a gente escondido lá. Até hoje esse pneu tá lá, a gente nunca foi buscar esse pneu. E né? se o tio estiver ouvindo agora, sabe quem foi. Então foi uma infância maravilhosa, maravilhosa. A gente aproveitou muito nossa infância. E brincadeiras saudáveis, né? Que marcaram, que nos uniam também, né? Que fazia, claro, minha mãe ficar muito brava. Imagina. Né? Até lá na mesa agora, ali na missão, a gente estava almoçando e esses dias eu contei isso na homilia, né? Que nós brincávamos de ser bombeiros, eu e meu primo. Então nós construímos nossa sede de bombeiros na árvore e ficava lá esperando, né? Quando que vai aparecer fogo? Quando que vai aparecer fogo pra gente poder apagar? Os bombeiros estão aqui prontos e não sei o quê. Só que nunca aparecia. Aí um dia a gente teve a ideia, vamos tacar fogo no mato? Amado. E aí começa a pegar fogo, a gente sobe na árvore e aí diz assim, fogo, fogo, chama o bombeiro. E a gente era o bombeiro, né? Só que até a gente subir na árvore, o fogo se alastrou. Meu pai. E a gente não conseguia mais apagar aquele fogo, ficou incontrolável no meio do mato o fogo. Jesus amado. Né? E aí tinha que vir os adultos para ajudar a apagar o fogo, né? Imagina, né? Então, eu digo que eu passei mais a minha infância em cima de árvore do que no chão. Porque nós amávamos ficar em cima de árvore, amávamos, eu e meu primo. Era um QG ali, ó. Era. Os modernos e fora agora. outras coisas assim também que nós aprontávamos muito, assim. Mas foi uma infância maravilhosa, uma infância dentro da igreja, uma infância ao ir aos grupos de oração, mesmo sem entender, e depois voltava, ficava brincando com a oração em línguas e tal, mas uma dessa Deus nos pegou, né? Que bonito. E que bonito ver essa amizade de vocês, né? Milton aí se sente um irmão mesmo, parte, né? Desse jeito de ser do Padre Geva, né? No caso deles, é o Geva, né? O Geva. Não sei de onde que surgiu esse Geva, mas é Geva. Mas é uma coisa que já vem da infância. Eu tinha um apelido ou não? Era o Gevanildo ali quando criança? Não, era sempre chamava de G ou Geva, né? Só que depois que eu fui morar em Tocantins, no Tocantins, lá eles não me chamavam de Geva, eles me chamavam de Geva, porque o sotaque deles, né? É o E mais aberto, né? Até no Nordeste também, né? E aí eu acho que alguém falou isso perto deles e não sei o que, eles gostaram da coisa e minha irmã me chama de Geva e meu primo me Geva e enfim. Uma mistura, chegar aqui é Geva, enfim, mas Deus sabe, né? Tem mais participações aqui, o Miguel tá mandando abraço pro senhor, viu, Padre Geva? Obrigado, aqui, Miguel. Colocou Miguelito de São José, viu? Tem a dona Lourdes Galdino mandou um áudio aqui, vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Oi, parabéns pelo programa. Obrigada. Parabéns pelo padre que você trouxe. Eu gosto muito dele, viu? Acho que ele nem me conhece, né? Eu já me apresentei para ele lá na Casa de Missão, mas é muita gente, né? Então acho que ele não lembra. Mas eu sempre participo do programa dele na rádio e eu gosto muito da missa dele. Várias pessoas falam para mim que gostam da missa dele, da homilia. E sua bênção, viu, Padre Givanildo? Eu sou a Lourdes Galdino de Jacareí. E um abraço para o senhor. E a minha pergunta para o senhor, eu quero saber se o senhor, antes de pensar ser padre, namorou bastante. Essa pergunta pergunta ia vir, tá vendo? Fique com Deus, paz e bem. Paz e bem, dona Lourdes. Olha, padre, e aí? Pois é, primeiramente Deus abençoe, dona Lourdes, a senhora. Muito obrigado pela participação também, pelo carinho, né, que sempre manifestado também, não é? Eu não fui de namorar muito, não nunca fui assim, né? Por várias situações, né? Entre elas, situações dolorosas também, sim, não é? Porque essa é uma parte dolorosa da história relacionada também ao tempo da minha irmã, né? Então, como nós temos muita diferença, né? Então, minha irmã, como ela disse, ela foi muito mais moleque do que eu. Sim. Então, ela foi muito mais de sair do que eu. Então, a adolescência dela, a juventude dela, então ela saía muito, namorava muito também. E essa parte foi de eu ficar em casa, não é? E aconteceu uma situação muito, muito constrangedora neste tempo,
porque minha irmã saiu de casa, ela se apaixonou e já fazia um tempo que ela tinha um relacionamento, não é? Com um outro rapaz do bairro. Ele já era casado, já tinha filhos, e isso foi muito desgastante para o meu pai e para minha mãe, não é? Então foi muito duro para eles verem a minha irmã sair de casa, porque nós éramos uma família tradicional. Sim. Meu pai era muito conhecido na cidade, principalmente por ter time de futebol, por ter comércio, né? Então todo mundo conhecia o seu José lá da venda, o seu Zé da venda, né? Então nós éramos uma família tradicional nesse sentido. Então pro meu pai e pra minha mãe foi muito duro não ver minha irmã sair para casar, não entrar com ela na igreja, enfim, essas coisas, os sonhos, né? De pais, assim. E nisso, quando ela saiu de casa, eu tinha medo também. Tinha medo e nisso eu tinha 10 anos. Nossa. Então, minha irmã tinha 20, eu tinha 10. Sim. E quando minha irmã saiu de casa, meu pai dizia assim, olha, minha mãe, não temos mais filho. Não temos mais, né? Porque foi embora, não nos obedeceu, enfim, né? É uma parte da história. E eles disseram, não temos mais. E aquilo ficou muito forte dentro de mim. Se eu fizer o mesmo caminho que a minha irmã fez, eu também vou ouvir isso dos meus pais. Sim. Então eu preferi me resguardar, eu preferi não sair, não ir com os amigos em balada, não ir em bar. Então nós tínhamos bar, eu não bebi, nunca fumei, não é? Por quê? Porque eu dizia assim, não, eu não posso fazer isso com o pai e a mãe. Então, de alguma maneira, isso foi uma preservação também para mim. Porque eu sabia, eu e os meus amigos eram tudo a pá virada, né? Era tudo, de chegar segunda-feira e de contarem altas aventuras da madrugada, das baladas que iam e tal. Mas depois eu fui perceber, se eu tivesse saído uma noite com eles, provavelmente eu não estaria aqui. Pois é. Provavelmente a minha história seria completamente diferente. Completamente diferente. Porque, como a irmã disse, nós sempre tivemos muita facilidade na comunicação. Por trabalharmos num comércio, né? Sim, com o público ali, com né? o público. Então ela tinha muita facilidade. Eu era um pouco mais tímido, mas mesmo assim sempre tive mais desenvoltura também, enfim. Então isso me inibiu, né? Para namorar muito, para ter muitas meninas, não é? Então chegar a ficar, sim, ficava, né? Mas não queria nenhum compromisso, porque na minha cabeça era aquilo. Linkava, né? Fazia esse link. Então era um trauma que eu tinha de ouvir isso do pai com a mãe. Foi muito duro ouvir isso, não é? E depois logo eu já tive meu encontro também com Jesus. Foi com quantos anos, padre, que o senhor percebe assim esse primeiro chamado? Foi com 16 anos. Nossa, bem jovem mesmo. Foi com 16 anos que eu tive a minha experiência de oração. Né? Com Jesus, foi um encontro de jovens no final de semana, 21, 22 e 23 de setembro de 2000. Ótimo, em datas, gente. Essas datas eu guardo mesmo. Que legal. Então foi no final de semana de setembro em que eu estava vivendo um processo muito duro na minha vida também. Porque com a saída da minha irmã de casa, meus pais ficaram muito doentes. Muito doentes. Então eles precisaram fazer muitos tratamentos de saúde. Meu pai adquiriu doença cardíaca, né? Minha mãe doença também, pressão. Então era vira e mexe, eles estavam nos médicos, né? E eu cresci muito sozinho, porque eu também perdi a minha irmã. Sim. Ela também foi embora de casa. Eu tinha 10 anos, era uma criança ainda. Então ver também a minha melhor amiga, ver a pessoa que eu mais amava ir embora, não foi fácil. Então com tudo isso, eu tive uma adolescência mais reservado, mais fechado, mais triste, mais na minha, não é? Então, e teve que amadurecer muito rápido também diante disso, né? Foi. E isso marcou também a minha infância ali, né? Nossa, as minhas fotos dessa época são terríveis, porque eu não sorria. Sério? As minhas fotos de formatura é o horror do mundo, né? Porque um cara assim, né? Um menino ali bravo assim, com cara fechada, sem sorrir, nada, né? Porque, bom, no meio de tudo isso, eu também sentia a falta da presença do pai, porque ele trabalhava muito, então não tive
nos campeonatos de futsal que tinha da escola, na primeira Eucaristia, no Crisma, na formatura, não ia, não é? Então, isso tudo era um turbilhão dentro de mim. Mexe com a gente, não tem como, né? Era um turbilhão dentro de mim. Mas foi neste momento que eu tive meu encontro com Jesus. Que legal. Foi no momento da maior solidão da minha vida e da maior falta de sentido que eu tinha. Foi neste momento que Jesus me encontrou, né? Nossa, e que eu o encontrei. E aí foi uma transformação completa. Eu digo, eu não tenho uma história de eu era um bêbado, vivia drogado, mas agora sou curado, encontrei Jesus, né? Eu não tenho um testemunho externo. Sim. Eu tenho um testemunho interno do que Deus realizou, do que Deus fez dentro de mim, não é? E eu entendi, Deus me preservou, Deus me guardou para Ele também. Com certeza. Deus me guardou. Opa, tem mais gente participando aqui, meu Deus, quero dar conta de tudo isso. Boa tarde, Padre Geva, sua bênção. Que história, Padre, não imaginava que o senhor fosse tão peralta. A Kátia Barreto aqui, abraço, Kátia. William de Jacareí, vamos ouvir? Tem um áudio aqui? Boa tarde, Canção Nova, sou o William Campos de Jacareí. Oi, William. Ô, Padre Geva, sua bênção, eu sou feliz de assistir uma missa do Senhor, foi aqui em Jacareí, na comunidade de Fanuel. Aquele dia foi um dia mais feliz da minha vida, viu? Obrigado pela celebração da missa do Senhor que diz na comunidade. Deus abençoe, Padre Geva, fica com Deus. Um abração, porque eu só assistia o Senhor pela Rádio Canção Nova na segunda-feira, nas pregações do Senhor, no programa da segunda-feira, programa das 9 horas, que eu assisti, ouvi o Senhor, a pregação do Senhor, né? O Senhor dando as bênçãos do Senhor lá no programa da Angélica. Então, eu fiquei feliz em conhecer o Senhor pessoalmente. Obrigado, viu, Padre Geva? Deus abençoe sua bênção mais uma vez. Amém. Deus abençoe. Olha que Obrigado. Bonito, né, Padre? Tem mais aqui participação da Vanilda. Vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Oi, Vanilda. Boa tarde, Padre. Sua bênção, Padre. Deus abençoe muito Amém. A vida do Senhor. E eu agradeço muito a Deus por o Senhor fazer essa missa pra gente, dia de quarta-feira, de São José. Isso faz muito bem pra gente, sabe? E também fico feliz do Senhor poder estar participando com a gente lá na nossa comunidade e que o Senhor vai fazer nosso Pentecoste também, né? Lá na comunidade de Santa Luzia. Deus abençoe muito o Senhor. Que legal, Padre, que o senhor também é palmeirense. Olha aí. Em São José tem muitos palmeirenses, na minha casa tem 3. Que bacana, pessoal, bastante gente participando aqui, meu Deus. Tem mais um áudio, vamos ouvir mais um pro Padre continuar aqui. Vai ter que fazer parte 2 desse programa, viu? Tô vendo já, viu, André? Não tem agenda pra mim, é isso que vocês precisam entender, gente. Não tem agenda pra mim. Vamos ver aqui se... Ué, cadê o áudio? Peraí, André, sua mensagem. Vamos lá. Olá, boa tarde, que é o Padre Chicão. Ô, Padre. O que falar do Padre Gevanildo, né? Um homem de Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem que testemunha Jesus Cristo no seu gesto, no seu jeito de ser, no seu jeito de agir. Verdade que quando o Padre Gevanildo chegou aqui em São José, que eu já frequentando bastante a Canção Nova, ajudando bastante, eu ficava meio assim, acho que o padre não vai muito com a minha cara, acho que o padre não gosta muito de mim, né? Mas pensava aquilo e ficava quietinho, né? Mas com o tempo Deus foi surpreendendo, Deus foi me revelando que na verdade o Padre Gevanildo é um grande irmão, um irmão que me ensina, que me ajuda, que às vezes sem saber ele vai me mostrando os caminhos, que já me ajudou assim em algumas celebrações, que me ajuda, né, quando eu preciso também, mas que mais do que tudo ele me ajuda com o testemunho dele, o testemunho de vida, o transbordar Jesus. Ano passado tive a oportunidade de conviver um pouco, né, no final do ano, na convivência, e como foi bom estar perto, como foi bom estar junto. Uma coisa bem curiosa é quando o Padre Gevanildo começa a falar e fala umas coisas engraçadas, e aí me dá vontade de rir sempre, né? Eu quero agradecer ao Padre Gevanildo e a Deus pelo Padre Gevanildo por ser esse sinal da alegria de Deus no meu coração, ser sinal da alegria de Deus na minha vida, ser esse homem de Deus que com um jeito simples de ser me ajuda cada dia no meu sacerdócio,
e me ensina também a testemunhar Jesus. Obrigado, Padre Gevanildo, por sua amizade. Obrigado, Padre Gevanildo, pelo seu testemunho. Um abraço, sua bênção. Amém. Que lindo, Deus né? abençoe, Padre, sua bênção também. Padre Chico é um presente de Deus para nós aqui, né? Sim. Nós, a rádio que o diga, A né? rádio que o diga, a diocese que o diga, A diocese eu ouso que dizer. o diga. É muito bonito também. Ouvir né? isso de um irmão sacerdote, Sim, né, Padre? E de alguém que 2 anos que nós estamos convivendo, né? Mas Padre Chicão é esse irmão mesmo, pode contar com ele para tudo, não é? Tem um coração gigante, né? Um coração enorme também, então é alguém que a gente sabe que pode contar e que sempre vai estar à disposição, né? Com certeza. Então, uma das, digo aqui, uma das curiosidades também, uma vez uma pessoa me definiu muito bem. Eu sou tímido, eu tenho um aspecto tímido, né? Sim. Principalmente no primeiro ambiente que eu estou, com pessoas que eu não conheço, então eu fico na minha, né? Mas depois que eu acabo adquirindo confiança, então a pessoa conhece um outro lado do Padre Geva, né? Sim. Que é o lado brincalhão, que é o lado sarrista, não é? Que gosta de fazer brincadeira e piada com tudo, que tem um pensamento rápido, né? Lógico, que brinca muito, né? Então uma pessoa uma vez me definiu assim, dizendo assim: Padre, o senhor é um homem conhecedor da palavra e por isso o senhor pode brincar usando muito a palavra de Deus. Que lindo. Então, e eu falei assim, nossa, é verdade, porque toda brincadeira assim eu uso a palavra de Deus, né? Então as frases, claro, não são soltas do evangelho, das leituras, mas, né? Então usando isso para poder brincar, para as pessoas poderem dar risada, sabe? Então isso também sou um pouco eu, né? Com certeza. Tem mais participação aqui, vamos ouvir? E aí, Vanessa, tudo bem? Aí, ouvintes do Papo Aberto. É o Elias. Padre Geva, sua benção. Ô, seu menino! Ô, Padre Geva, que alegria poder falar um pouquinho do Senhor, da minha amizade contigo. Tenho um carinho enorme por ti. Né? O tempo que a gente viveu junto aí em São José dos Campos, para mim foi um dos tempos mais importantes e mais profundos de relacionamento fraterno que eu já vivi na Canção Nova, tanto pelo coração largo, dilatado que o Senhor tem, que me deu a graça de participar dele, né? Eu me senti dentro do seu coração, desde os detalhes, os cuidados do Senhor com a gente, né? Com o Vinícius também que mora ainda na mesma casa aí, né? E o Senhor sempre aberto, sempre disponível. A gente já tinha um laço, né, de amizade antes, mas a gente realmente viveu partilhas profundas, a gente viveu muito junto, muito intenso, os desafios da missão, os desafios da vida. A gente foi sentindo, né, eu mesmo fui sentindo do Padre essa confiança, essa amizade e essa certeza de que eu tinha uma pessoa, e isso permanece até hoje, né, que eu posso contar sempre. E é contar sobretudo no coração, né, uma pessoa que torce por mim, uma pessoa que quando te encontra, Vanessa, uma pessoa que quando te assume, ela te assume verdadeiramente até o céu. Esse é o Padre Geva, um cara que não mede esforços para te assumir no coração dele. Tá vendo só, Padre? Que lindo. Elias Júnior, eu chamo ele sempre de Juninho, mas na comunidade ninguém conhece ele como Juninho, né? Eu conheço ele como Juninho porque no ano de 2011 eu fui morar em Curitiba e ele era candidato, né? Fazia caminho para Canção Nova ainda, não é? Então o Juninho tocava nas missas das 7 da manhã, não é? Que eu era seminarista também na época, né? Então a gente tem esse contato, muitas histórias engraçadas também, juntos lá em Curitiba, não é? Então desde aquele tempo sempre foi Juninho, mas quando ele entrou para a comunidade se transformou em Elias Júnior, né? Mas é sempre Juninho. O Elias é outro sarrista, né? Ô Padre, a gente tem pouquíssimo tempo aqui, eu não sei o que o André fez ali com o relógio, ele adiantou, certo? A gente tem uma música no meio do programa, mas não sei o que é dessa música. Onde foi parar essa música, né? Mas enfim, ô Padre, conta pra gente, Padre Gevanildo, então, tem esse encontro com Jesus, e aí, desse tempo até a chegada à Canção Nova, como é que foi Nossa, isso? foi um tempo muito, muito bonito, porque naquele tempo eu já percebia que Deus estava me chamando para ser padre. Só eu que não queria aceitar, não é? Então, como coordenador, era coordenador de grupo de oração, era catequista, era ministro da palavra, era zelador da Mãe Rainha, não é? Então, fazia de tudo. Só faltava ser padre. Só faltava ser padre, né? Então, fazia de tudo e percebia que Deus estava me chamando ali, mas eu não tinha coragem para poder dizer o meu sim.
Então, meu encontro com Jesus foi em 2000. No dia 15 de novembro de 2001, eu conheci a Canção Nova. Não sabia o que era, não conhecia Padre Jonas, já tinha ouvido falar de um tal Padre Jonas, não sabia o que era comunidade, não sabia o que era Canção Nova, nem onde ficava. Mas um dia um grupo de jovens, assim, amigos, disseram assim: vamos para Canção Nova, a gente vai no dia 15, que é feriado. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Eles disseram, é um lugar de Deus. Eu falei, bom, se é lugar de Deus, então eu tô dentro. Tô dentro, né? E vim pra Canção Nova. Era então 15 de novembro. Nós chegamos em Cachoeira, era mais ou menos ali no meio da manhã, umas 9h30, 10 horas. A chácara estava cheia de gente, porque como um feriado, então já estava acontecendo pregação no Rincão. E eu dei 30 passos dentro da chácara de onde a van nos deixou. E eu ouvi no meu coração uma voz dizendo assim, é aqui que eu escolhi para você morar. Meu Deus. E aí eu olho para um lado, olho para o outro e falo assim, meu Deus, mas como que escolheu aqui? Tem nem casa aqui? Pois não é, tô vendo. Que esse monte de gente aqui, mas aquela voz calou no meu coração. E ali eu percebi a eleição de Deus a mim sobre a Canção Nova. A missa da tarde foi o Padre Jonas que celebrou. Meu Deus, que honra. E eu nunca tinha ouvido e visto um padre como aquele. E ali diante do padre eu disse, se for para ser como ele, eu aceito ser padre. Que lindo, padre. E ali eu disse meu sim, né? Meu sim para Jesus, né? E a Canção Nova começou a fazer parte da minha vida. Tinha né? nem como, né? Ó, quem tava lá te dando esse sinal, né, padre? Pois é. E a Canção Nova começou a fazer parte porque eu levei uma sacolinha do Davi e lá tinha as frequências da rádio, né? AM, ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. E quando eu cheguei em casa, lá na roça, no sítio, 340 quilômetros daqui, eu fui pegar o motorrádio do meu pai, com 4 pilhas, né, ainda, e eu fui tentar sintonizar e eu encontrei a Rádio Canção Nova. Meu Deus. E foi a Rádio Canção Nova que me sustentou, que me alimentou, que eu peguei o endereço da Canção Nova, escrevi uma carta pro Padre Jonas, dizendo que Deus tinha falado que eu ia morar lá, não é? E começou esse processo. Então, de novembro de 2001, eu fiz todo um caminho vocacional, com muitas desistências no meio disso, porque eu não me via Canção Nova, né? A Canção Nova é muito grande. Eu sou da roça, eu sou um menino da roça, simples, não é? Como que eu vou fazer parte de um sistema de comunicação e tal, né? Mas Deus foi encaminhando todas as coisas, apareceu um curso técnico para eu fazer, eu fiz 1 ano de curso técnico de comunicação visual também nesse meio tempo, e no ano de 2006 eu entrei para a Canção Nova. Então foi um processo longo. Foram 4 anos, quase 5 anos, né? De processo, vou, eu não vou, o meu trabalho com os jovens na paróquia, o meu ministério de pregação crescendo, indo pregar em dias de louvor, enfim, né? Minha família, meu pai, minha mãe, né? Que ficariam sozinhos, né? Sim. Porque minha irmã também era casada, já tinha a família dela, já tinha a Micaelen, né? Ela já tinha, então foram muitas coisas assim, mas Deus venceu. Deus venceu em mim, né? Deus venceu em mim. E marca, talvez seja essa canção. Me marca uma vez onde eu estava nessa indecisão e fui para um acampamento de Semana Santa, na Canção Nova, com essa angústia, mas será que é, será que não é? Eu acho que não é Canção Nova, eu vou desistir do caminho. E o Padre Jonas pega o microfone, a Débora Lira estava cantando. O Padre Jonas sobe no palco, ele pega o microfone e aponta para o fundo assim, ele parecia que estava me vendo, ele aponta e diz assim, não tenha medo de vir para a felicidade, meu filho, Deus te chamou para a felicidade, você está relutando, mas Deus te chamou para ser feliz, e para ser feliz aqui na Canção Nova. Deus te quer aqui, é aqui que Ele quer você. E ele começou a pregar para mim, não é? Então todo mundo do Rincão foi embora, só ficou eu lá com aquele coração assim, né? Disparado. Eu falei, meu Deus, mas ele tá falando de mim. E naquela noite eu disse, então eu venho para a felicidade. Aí que ele cantou, né? Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita assim, né? Mas depois você verá, você vai perceber que você é feliz, né? E o senhor sabe que esse programa que o senhor tem aqui na rádio é mais uma resposta, né? Do que Deus tem na sua vida, né?
Sim. Eu me lembro desde quando o padre chegou aqui, né? A gente tá chegando no final aqui, mas eu preciso dizer isso. Eu falava, padre, o senhor tem que fazer um programa na rádio. Padre, o senhor tem que fazer um programa na rádio. Levou um tempinho. O senhor tá aqui, mas isso talvez seja o sinal para que muitos daqueles que estão nessa indecisão que o senhor estava, para dizer assim, esse é meu caminho, esse é meu chamado real. Ô padre, tem mais um áudio que eu preciso colocar aqui. Na verdade, teriam vários, mas um aqui eu preciso colocar, senão a pessoa vai ficar brava comigo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, padre. Bom, o padre Gevanildo hoje é alguém que eu faço sempre uma ótima experiência, né? O padre, ele é um companheiro de missão, é um amigo, é alguém próximo, é alguém que se preocupa, né, com aqueles que estão ao seu redor, se preocupa com o povo de Deus que lhe é confiado, sempre muito fiel ali, muito, acho que a palavra seja essa, né? Muito coerente com o chamado que Deus lhe fez, né? De pastor de ovelhas, de um povo que lhe é confiado. E agora dizer também do irmão, né? É alguém que eu vejo sempre disposto a ajudar, é alguém que eu vejo sempre disposto a se sacrificar até muitas vezes, né? Muito alegre, muito brincalhão. Quem não conhece o padre assim, talvez de tão perto, não sabe o tanto que ele é engraçado, né? O tanto que ele é perspicaz assim nas piadas que ele faz, assim. É alguém muito inteligente, por consequência, contagia muito, assim, ao seu redor, né? Com as homilias, mas também no dia a dia. Sempre muito sábio a aconselhar, a partilhar, a dar a conhecer, né? Da sua vida, do seu coração. O padre é uma riqueza para nós. Eu digo para mim, padre, o senhor é alguém que Deus deu como um presente para mim. Desde quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, faço uma experiência maravilhosa com o senhor. Posso dizer que o senhor pode contar comigo no que precisar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, padre, e obrigado pela sua vida, né? Doada a cada um de nós e pela amizade, pela irmandade, pelo presente que o senhor é no carisma. Vinícius Fonseca, tá vendo? Pois é, meu irmão de casa, companheiro de missão, né? Sim. Tem mais um curtinho aqui, vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Oi, padre. Sônia. Sua bênção. Que história linda. O senhor era bem danadinho, né? Mas tá bom, tô gostando de ouvir sua história. Ai, que linda. Boa tarde, sou a Sônia. Obrigada. Ô, padre, vamos para um ping-pong rapidinho. Vamos lá? Tá preparado? Muitas emoções aqui. A gente vai ter que fazer parte 2 e 3 com o padre Gevanildo, viu? Mas enfim. Porque tem a parte dentro da Canção Nova ainda, né? Exatamente. Porque tudo que eu era na infância, depois que eu de verdade coloquei meu pé na Canção Nova, eu fiz tudo assim, brincando, aventuras, aprontava. Só não pôs fogo, né? Graças a Deus, né? Ô padre, rapidamente, por quais missões o senhor passou? Eu passei pela missão de Cachoeira Paulista, de Lavrinhas, de Palmas, de Curitiba, e Rio de Janeiro e agora aqui São José dos Campos. Olha que bacana. Comida preferida? Arroz, feijão, batata frita e um bife mal passado. Sem cebola? Com cebola. Com cebola. Uma cor? Verde. Ah, também, né? Um lugar? Um lugar... Minha casa, o pôr do sol de Piedade. Uma pessoa. Maria José Torres, minha mãe. Uma saudade. Maria José Torres. Um sonho. Morar numa missão do exterior, ser missionário fora. Ah, meu Deus, não gostei muito desse sonho não, mas tudo bem. Vamos lá. Eu ainda quero. Escrever um livro. Tá perto. Família é? A base. E amor, padre? É Deus, Jesus. E Deus? Deus é amor. Parece redundante, mas não é, né, padre? Não é. Padre Gevanildo, eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela presença. Eu lutei, gente, para conseguir esse programa, viu? Eu preciso dizer... Nem a dengue nos atrapalhou. Nem a dengue nos atrapalhou, viu? Graças a Deus. A gente ficou doente no dia que estava marcado, nós dois, mas Deus proveu aí pelo dia certo. Obrigada, padre, pela presença, pelo seu sim, não só a sua missão, Canção Nova, mas pelo seu sim na nossa vida. Digo como colaboradora, como amiga, que já me sinto como assim, né? E dizer para o senhor que o senhor ainda vai levar Jesus para muitas pessoas através desse seu jeito. Como disse o Vinícius, parece sério, parece às vezes até um pouco mais bravo,
mas é porque quem não te conhece não sabe. Mas quando o senhor verdade. abre esse sorriso, eu confesso que eu só vejo o padre Gevanildo sorrindo e esse sorriso contagia muito mais e evangeliza. Obrigada, padre. Eu que agradeço, sempre é muito bom, né? Nossa Canção Nova aprendemos a contar a nossa história porque ela é uma história de salvação. Sejam os momentos bons, sejam os momentos de luta. E se eu mudasse 1 segundo da minha vida, eu não teria a história que eu tenho. Então eu não mudaria nada. Eu continuaria com as escolhas certas que eu fiz, com as escolhas erradas que eu fiz, mas tudo isso define quem eu sou hoje. E eu sou muito feliz por quem eu sou hoje. Olho para dentro de mim e digo no que Deus me tornou, não é? E no que eu cada dia posso me tornar também com as minhas escolhas. Então é uma história linda porque é uma história que tem Deus. Com certeza. A Patrícia mandando aqui que o senhor faz parte da história porque deu a bênção pro matrimônio e a joia rara de Deus. Deixa uma bênção pra gente, padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada, a Virgem Maria, São José, seu esposo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, obrigada e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Amanhã o senhor tá aqui? Amanhã, quinta-feira, estou aqui. Das 5 às 6. Tá vendo? Orando com poder. Aí, gente, Orando com Poder todas as quintas-feiras. Padre Gevanildo Torres, o Pabinho também sempre tá aqui participando, contribuindo. E André. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Fiquem vocês com Deus e até amanhã, se Deus quiser.